Bom dia. A Terra, então, sem a humanidade durante 1000 anos. Isso é o que acontece depois da volta de Jesus. Os selados serão levados para o céu. Os mortos que morreram sendo fiéis a Deus serão ressuscitados quando Jesus voltar e também subirão para o céu com um corpo glorificado para a eterna juventude. Mas os que rejeitaram o Senhor Deus, os que adoraram a besta e a sua imagem, receberam a sua marca na mão ou na testa, os que se rebelaram contra Deus, esses morrerão com o esplendor da glória do Senhor, quando ele vier nas nuvens dos céus. Então a terra não terá moradores, seres humanos. Mas quem estará aqui? Satanás e os demônios. Por 1000 anos ficarão aqui nessa terra desolada, sem ter a quem tentar, a quem enganar, a quem usar. Isaías, o profeta, ele viu a terra nesse estado. Em Isaías 24, verso 1 diz assim: Eis que o Senhor esvazia a terra e a desola, e transtorna a sua superfície, e dispersa os seus moradores. Em Isaías 24, versos 3 e 4 também fala: De todo se esvaziará a terra, e de todo será saqueada, porque o Senhor pronunciou esta palavra. A terra pranteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha. Enfraquecem os mais altos do povo da terra. Veja também essa descrição no livro Grande Conflito, na página 657. A terra inteira se parece como um deserto assolado. As ruínas das cidades e vilas destruídas pelo terremoto, árvores desarraigadas, pedras escabrosas arrojadas pelo mar ou arrancadas da própria terra, espalham-se pela sua superfície, enquanto vastas cavernas assinalam o lugar em que as montanhas foram separadas da sua base. Em Apocalipse 20, versos 1 e 3, mostra uma profecia que é então cumprida nesse momento. Vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois, importa que seja solto por um pouco de tempo. Essa profecia mostra que Satanás, ele será, então, por 1000 anos, preso, condicionado a estar nessa terra sem ter a quem enganar. Isso para ele será como uma prisão. 1000 anos sem ter o que fazer, será tempo suficiente para analisar tudo o que ele fez, desde que se rebelou contra Deus lá no céu. E os demais demônios também estarão com ele. Essa expressão, abismo, de Apocalipse, como foi lido, representa essa terra nesse estado de confusão e trevas e caos, lembrando um pouco quando Deus criou o nosso planeta, que era uma forma, na realidade, sem forma. Era sem forma e vazia, como está lá escrito em Gênesis 1, verso 2. O profeta Jeremias também viu a terra nessa situação. Aqui você encontra no capítulo 4 de Jeremias, versos 23 a 26. Observei a terra, e eis que era sem forma e vazia. Também os céus e não tinham a sua luz. Observei os montes, e eis que estavam tremendo, e todos os outeiros estremeciam. Observei, e eis que não havia homem algum, e todas as aves do céu tinham fugido. Vi também que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derrubadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Agora acontece uma situação interessante. Quem estudou o santuário aqui da terra, que existia entre o povo de Israel, quando estavam no deserto, sabe que uma vez ao ano existia a purificação do santuário. E a última cena desse simbolismo era quando os pecados do santuário
que tinham se acumulados durante aquele ano, então era transferido para um bode, chamado de bode emissário, bode expiatório. Esse bode, então, ele era levado para o deserto, depois que recebia os pecados do santuário. E ali ele era banido, ele não podia mais voltar ao acampamento. Assim, então, era um simbolismo do que aconteceria com Satanás. Satanás, então, ele recebe os pecados de toda a humanidade sobre ele. Ele é o causador principal de tudo isso. E ele, então, recebe e ele fica preso aqui na terra por 1000 anos. Olha só essa profecia escrita que está no capítulo 14 de Isaías, dos versos 18 a 20. Todos os reis das nações, todos eles jazem com honra, cada um na sua morada. Porém, tu és lançado da tua sepultura, como um renovo abominável, como as vestes dos que foram mortos atravessados à espada, como os que descem ao covil de pedras, como um cadáver pisado. Com eles não te reunirás na sepultura, porque destruíste a tua terra e mataste o teu povo. A descendência dos malignos não será jamais nomeada. Falando sobre Satanás e os demais que estarão nas sepulturas. Esses 1000 anos em que a terra estará nessa condição, Satanás e os demônios aqui sem ter o que fazer. Mas o que acontecerá com aqueles que subiram com Deus para a cidade celestial? Em Apocalipse 20, verso 4, diz que o apóstolo João viu tronos e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os justos, os que subirão para o céu, eles estarão com Cristo, reinando por 1000 anos. O céu não será morada eterna, apenas por 1000 anos. Ali eles estarão julgando. Julgando quem? Os ímpios e também Satanás e seus anjos. Olha o que está escrito aqui em 1 Coríntios capítulo 6, verso 3, que diz assim: Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Sim, os justos julgarão os anjos. Após os 1000 anos, então ocorre a segunda ressurreição. Os ímpios ressuscitam para receber então a condenação. Mas olha o que está escrito em Apocalipse 25 e 6. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a profecia, esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Bom, essa é a profecia. E isso vai acontecer depois da volta de Jesus. Existe uma condenação. Essa condenação é para Satanás e os anjos malignos. Deus não queria que essa condenação chegasse aos seres humanos, mas cada ser humano, ele está com o livre-arbítrio de escolher a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Jesus chama hoje para escolhermos a vida, porque Ele é o doador da vida. Ele morreu para nos salvar. E hoje a porta da graça ainda está aberta para todo aquele que quiser receber a vida eterna. Então, se ouvir hoje a voz do Senhor, não a rejeite, mas aceite. Esteja em paz com Deus. Viva de acordo à Bíblia, a palavra dele. Tenha uma vida de oração, para que quando essas coisas acontecerem, eu e você estejamos na terra renovada depois dos 1000 anos, mas antes disso, no céu com Cristo, para vivermos para sempre com o Senhor. Os 1000 anos no céu e depois para sempre aqui na terra renovada, que será um outro vídeo que eu vou explicar mais para frente. Que Deus te abençoe. Um grande abraço.